necessária do homem. Nós só respondemos em fé aquilo que o Senhor realiza por nós. Nós respondemos crendo em fé e também nossas obras demonstram essa nossa crença. Então, o Pacto da Graça é a resposta misericordiosa de Deus à ruína humana, através de uma aliança eterna fundamentada em Jesus Cristo. Então, essa é a resposta de Deus, a graça, o Pacto da Graça, a aliança da graça, é a resposta de Deus em misericórdia. Deus derrama sua misericórdia para o homem, porque Ele sabe que o homem não conseguiria cumprir suas exigências. E essa aliança, esse pacto, ele está fundamentado em Jesus Cristo. Se nós abrirmos lá em Gênesis 3, vamos abrir. Gênesis 3. Gênesis 3, verso 15, diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então veja, aqui Deus ele coloca a inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, e ele diz que um descendente da mulher iria ferir a cabeça da serpente, e a serpente iria lhe ferir o calcanhar. Aqui já é apontando para Cristo. Aqui já é uma aplicação cristocêntrica, já demonstrando que essa aliança da graça está fundamentada no descendente da mulher que viria, e então nós sabemos que é Cristo Jesus. Então, vamos abrir lá em Jeremias 31 agora. É o texto base da nossa aula. Foi de Isaías, Jeremias 31, versos 31 a 34. Vamos ler de forma alternada. Eu lerei os ímpares e os irmãos os pares. Jeremias 31, 31 a 34. Diz assim a palavra do Senhor: aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam minha aliança, não obstante eu os haver despojado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um os seus irmãos, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, e por menor é o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, os seus pecados jamais olvidarei. Aqui o Senhor ele dá uma promessa com base num cumprimento glorioso, assim, ao qual nós aguardamos ansiosamente por esse dia. Veja, Deus demonstra a sua misericórdia como ele vai falar de um povo rebelde, né, que não observou a sua aliança, e ele vai falar mais: um dia chegará em que eu porei minha aliança dentro deles e eles jamais se esquecerão dela. E vocês nem precisarão evangelizar, nem precisarão ensinar sobre isso. Por quê? Porque já estará dentro de todo mundo e ninguém mais vai quebrar a aliança. Então, mesma coisa que é dito lá em Ezequiel, Deus ele tira um coração de pedra e coloca em nós um coração de carne, e a sua palavra está escrita e cravada dentro de nós. Essa profecia nós podemos entender que ela vem se cumprindo. Ela já se cumpriu? Não ainda em sua
Santo, ele habita dentro de nós e ele faz eficaz a palavra de Deus em nós. Então, de certa forma, a palavra de Deus, ela já está em nós, cravada em nossa mente e coração. Porque se assim não fosse, nós não poderíamos nos converter se o Espírito Santo não agisse primeiro. Então, quando a palavra é pregada, quando a palavra é lida, o Espírito Santo a torna eficaz nos filhos de Deus. Então, veja que essa promessa, ela tem um cumprimento, de certa forma, que já ocorre, mas ainda não em sua plenitude. Porque veja como ele diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, em cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Veja, nós ainda ensinamos, nós ainda evangelizamos. Então, há um cumprimento maior desta profecia, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então veja, em Cristo nossos pecados são perdoados e nosso escrito de dívida é rasgado. Então Deus, ele não lembra mais, ele não tem mais condenação para os seus, para aqueles que Cristo morreu. Mas aqui também há um momento que ainda se cumprirá, que é como se fosse a perfeição dessa profecia. Mas veja que este já aponta também para Cristo Jesus, a nova aliança. Diz: aquela aliança passada vai ficar para trás e eu farei uma nova aliança com o meu povo. Ele está falando o quê? Do cumprimento da nova aliança. Quem cumpriu as exigências, quem derramou o sangue da nova aliança? Cristo Jesus. Ele não levanta o cálice e diz: esse é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Então veja, Cristo, ele está realizando aquilo que estava prometido no passado. A necessidade do pacto da graça. Qual a condição humana depois da queda? Vamos abrir lá em Romanos 3. Tem aqui, mas vamos abrir na Bíblia. Romanos 3. Depois da queda, qual a condição de todos os homens? Alguém pode ler 3, do 10 ao 18? É pouco. Eu vou ler. Romanos 3, 10 a 18. Diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldições e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, após queda, este é um homem mau. A tendência do homem é para o mal, a tendência de nós é para o mal. A gente vê a maldade no mundo, por quê? Por causa do pecado. O homem deseja ser seu próprio Deus. O homem deseja prestar contas. O homem não deseja seguir outro Deus. Ele deseja cumprir totalmente os desejos do seu coração. Então, por que nós observamos tanta maldade? Por causa disso, porque o homem quer ser seu próprio Deus, ele quer fazer sua própria lei. Também lá em Gálatas, vamos abrir em Gálatas. Três, 10 e 11. Alguém pode ler? Não, Gálatas 3, 10 e 11. 3, 10 e 11. Gálatas. Está no mal. Hã?
totalmente dependentes de uma intervenção de Deus. Por quê? Porque a Escritura ela vai demonstrar que se você quebrar um aspecto da lei, você quebrou toda a lei. E então, o que é que Deus faz? Pela sua misericórdia, Ele vem ao mundo, e Jesus Cristo ele vem ao mundo e cumpre a lei por nós. E se faz justiça por nós. Porque nós somos incapazes de cumprir a lei. Por isso que nós necessitamos de uma intervenção. Porque por nós mesmos nós não temos capacidade de sermos salvos. Porque você quebrando um aspecto da lei, você quebrou toda a lei. Deus não exige nada menos que nossa perfeição. Nós temos um Deus perfeito que exige pessoas perfeitas. Então, nós somos perfeitos? Não. Mas nós nos fazemos perfeitos em Cristo. Em Cristo, unidos a Cristo, nós somos perfeitos. Mas não pelos meus méritos, pelos méritos de Cristo. Então nós somos santos porque Ele é santo e nós estamos unidos a Ele. Mas nós já estamos num estado de santidade? Não, nós estamos nos santificando. Aí quando Cristo voltar, nós seremos totalmente santos com Ele. Então não há ninguém que tenha cumprido totalmente a lei, somente Cristo Jesus. Ah, mas eu não roubo, eu não mato, eu não furto, eu não adultero, eu vou na igreja, minha família é crente, certo? Mas vamos observar o que significa cada mandamento de Deus. Aí Jesus, lá em Mateus 5, ele vai expandir o mandamento. E se aí nós observarmos Êxodo 20, aí nós vamos ver ali os 10 mandamentos. Se você continuar lendo ali Êxodo, Deuteronômio, você vai ver que não é só aquilo, não é só o não matarás, é muito mais coisa. E aí Jesus vai dizer, você acha nas minhas palavras, você acha que você está obedecendo o mandamento não matarás, porque você não matou, mas se você simplesmente se irá contra seu irmão, você já o matou. Você está pensando que nunca adulterou, mas se você só pensar em alguém que não seja seu cônjuge, você já adulterou. Alguém aqui antes de casar já namorou, já ficou, já fez alguma coisa? Você já, de certa forma, adulterou, porque aquele não era seu marido, não era seu cônjuge. Então veja, se quebrou um aspecto da lei, você já quebrou toda a lei. Mas então eu sou pecador? É isso que a Escritura diz. Por isso que você necessita de um Salvador. Não é para se martirizar, é para entender o amor de Deus por você. É para entender o quanto Deus te ama. Porque você está falando de um Deus totalmente santo, que exige perfeição. E essa perfeição só é encontrada em Cristo. E aí o que nós temos que fazer? Correr para Cristo. Sabermos que nós somos pecadores, sabermos que por nossas obras nós não seremos salvos, e saber que há um que realizou toda a obra perfeita, nos amando, vindo ao mundo e falando, olha, vocês não precisam realizar nada, vocês só precisam ter fé. E esta fé é demonstrada por mudança de vida. Eu creio em Jesus, mas eu não faço o que Ele diz. Aí o Jesus vai fazer o quê? Vocês não são, vai falar o quê? Vocês não são meus discípulos, porque meus discípulos são aqueles que fazem o que eu digo. E o que é que Ele diz? Ame o teu próximo, ame teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ele diz, isso resume toda a lei. Isso vocês vão demonstrar que são meus discípulos. Uma mudança de vida, uma santificação. Então veja, todos os méritos são de Cristo. Nós não precisamos realizar nada para sermos salvos. Nós não precisamos fazer nada. Então posso viver da forma que eu quiser? Paulo vai dizer não. Ele vai dizer só um minuto. Deixa eu errar. Vamos abrir aí Romanos. Romanos 6. Alguém pode ler Romanos 6, 1 a 3? Que diremos, pois?
6, 8 e 9. Ora, se já não temos em Cristo, cremos também nele viveremos. Sabedores que já vem de Cristo, já dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio. Então, Paulo, ele vai estar falando isso, olha, ninguém é salvo por obras e tudo, todo mundo é pecador, vocês têm que saber que vocês estão ligados a Cristo, você tem que saber que nada que vocês realizem pode salvar vocês, não é por obras, não há quem busque a Deus, não há quem tome o primeiro passo. Aí os da igreja lá de Roma iam pensar o que? Então a gente pode viver como a gente quer, porque Cristo já morreu por nós, eu já sou perdoado. Não é por obras, não importa o que ele faça. Aí Paulo diz: o que nós faremos? Permaneceremos no pecado para a graça ser mais abundante? Não, de forma nenhuma. Se você está falando que é de Cristo, está ligado a Cristo e Cristo não tem pecado, como é que você vai viver em pecado? Então, quando nós estamos em Cristo internamente, isso é demonstrado externamente. Como? Nós aborrecemos o pecado, nós abominamos o pecado. A gente ainda não é santo, então a gente acaba pecando. De vez em quando a gente cai em pecado, cai em tentação, aí o que nós fazemos? Nos arrependemos e voltamos para o caminho de Cristo. Mas Paulo, ele trata justamente isso nos Romanos. Nós permaneceremos em pecado, porque tem alguns que não são da nossa linha de pensamento, que eles vão dizer: os calvinistas, eles acham então que podem viver da forma que quiser, pecando, porque Cristo já morreu por eles e eles têm certeza da salvação. Então você pode viver da forma que quiser, que ninguém pode tirar a salvação de você. Não, se você viver da forma que quer, você está demonstrando que Cristo e que o Espírito Santo não está em você. Porque se o Espírito Santo está em você, é uma transformação de vida. Você se santifica, porque o Espírito Santo, ele nos santifica. Então veja, o pacto da graça, ele é necessário justamente por causa da nossa condição pecaminosa, porque você não iria buscar a Deus. Mas eu me lembro que eu que fui na igreja, eu que escutei a palavra, eu que aceitei Jesus. Mas veja, para ter uma ação sua, o Espírito Santo tem que agir primeiro. A ação primária não é do homem. Como eu me converti? Fabiano, ele se converteu num acampamento de jovens lá em Fortaleza. Como o Fabiano se converteu? Porque o Espírito Santo agiu através da palavra. O Espírito Santo transformou meu coração de pedra em um coração de carne, e aí então eu passei a amar Deus. Então é uma ação primária do Espírito Santo. Por isso que quando nós vamos evangelizar, por isso que nós estamos em conversão, nós temos que entender que a ação não é nossa. Porque se fosse uma ação primária sua, seria por obras. Levanta a mão quem quer se converter. É uma ação primária sua. Aceite Jesus. É uma ação primária sua. Ande daqui para outra cidade, para seus pecados serem perdoados. É uma ação sua. Ore 10 vezes isso, 20 vezes aquilo. É uma ação sua. E aí o que a Bíblia vai dizer? Não é por obras. É pela obra de um único homem, Jesus Cristo. Qual é a obra dele? Morrer em nosso lugar, satisfazer a justiça. Pronto. Aí o que eu preciso fazer? Nada. O entendimento difícil disso, principalmente no contexto brasileiro, é porque nós não queremos receber nada de graça. Você já reparou que é muito comum no Brasil, na nossa cultura, receber um presente e falar: não precisava. É muito comum na nossa cultura alguém te dar algo e você imediatamente já pensar em retribuir. É muito da nossa cultura você se sentir incomodado quando alguém está fazendo algo por você. Então, na nossa cultura, nós não queremos receber nada de graça, a gente tem que pagar. Por isso que a doutrina reformada, ela não é tão popular em nossa cultura, porque ela diz que não, porque ela não exige nada de nós. Agora, vá para uma outra denominação que exija: não, você tem que andar daqui para o Ceará, e aí Deus vai te amar. Lotado. Não, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Lotado. Você tem que fazer isso, aí lotado. Por quê? Porque as pessoas não querem nada de graça. Elas têm que sentir que pagar, elas têm que se sentir participantes,
elas têm que se sentir donas da sua própria vida. Mas Deus não fez isso. Deus viu a incapacidade do homem de cumprir a perfeição que ele exige. Lembra-se que nós estamos falando de um Deus soberano e perfeito, que criou todas as coisas. Então Deus não exige nada menos que sua perfeição. E quem pode ser perfeito? Ninguém. Então Deus viu que você não poderia cumprir as exigências que ele requer, e o que é que ele fez? Se fez homem e ele cumpriu em seu lugar. Então essa é a demonstração de amor, esse é o Evangelho, essas são as boas novas. Quando nós não precisamos realizar nada, nós estamos no pacto da graça, é de graça, é favor imerecido. O que é a graça bíblica? É um favor que você não merece, é te dar algo que você não merece. Eu já dei aqui o exemplo outras vezes, você for ali no mercado, fizer uma compra e ganhar uma promoção de uma moto, foi de graça? Não, não foi. Você precisou realizar algo para participar daquela promoção. A graça de Deus é um favor que você não merece. Você não merecia, mas Ele te deu. Você não merecia a salvação e Ele te dá graciosamente. Ele te dá por quem Ele é e não por quem nós somos. Paulo também, aos Romanos, vai tratar isso. Ele te amou quando você ainda era pecador, quando você ainda era ofensor. Então o amor de Deus é alguém te ofendendo e você dando um reino, um tesouro maravilhoso para aquela pessoa. É alguém levando seu filho à morte e você amando aquela pessoa. É alguém crucificando seu filho e você dando a ela uma herança sem fim. É alguém chicoteando seu filho, cuspindo, colocando cravos na cabeça dele e você amando e dando vestimentas brancas para ela. Esse é o amor de Deus. É graça imerecida, é um favor imerecido. Então aí, veja como nós entendendo por que a Bíblia fala tanto de pecado. Porque quando nós entendemos quem nós somos, nós entendemos o amor. Porque se você não entender quem você é, você nunca vai entender o tamanho do amor de Deus por você. Então, o Evangelho, ele é isso, ele demonstra quem somos e demonstra as boas novas. O Evangelho é isso, é as boas novas sendo anunciadas. Então, ele demonstra quem você é e as boas novas. Aí você passa a entender o tamanho do amor de Deus. Por que um pacto da graça? O pacto das obras exigia obediência perfeita e absoluta de Adão. Uma única transgressão trouxe morte e condenação a toda a humanidade. Então, em Adão, todos pecaram. Adão, nosso representante federal. E Deus exigiu o quê? A perfeição de Adão. Deus exigia que Adão cumprisse perfeitamente a sua lei. E Adão não cumpriu. Isso trouxe morte. O pacto da graça é fundamentado na obra completa de um substituto perfeito. Então, o que Deus exigia? Ainda a perfeição. Deus não baixou o seu padrão, não baixou o seu sarrafo. Deus, ele ainda exige a perfeição. Mas quem é o nosso substituto perfeito? Cristo, que obedeceu onde nós falhamos. Então, Cristo, ele obedece a lei perfeitamente. Ele não diz também lá em Mateus 5, vocês pensam que eu vim abolir a lei? Não, eu vim cumprir. Cristo cumpriu toda a lei. Por quê? Porque Deus exigia isso. Todos os aspectos, todos os sacrifícios, tudo que a lei exigia, Cristo fez. E a salvação ele nos dá gratuitamente, concedida como um dom, um presente imerecido, dom é presente, pela fé, não por obras para que ninguém se glorie. Vamos abrir em Romanos 4. Efésios 2. Efésios 2, 8 e 9. Alguém pode ler? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um presente de Deus. Pela graça vocês são salvos. Isso é um
presente de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. O que é que Deus vai falar em outros textos? Eu não divido minha glória com ninguém. Então Deus, ele não divide sua glória, ele não divide o louvor com ninguém, é tudo dele, é para ele. Ele é o único Senhor e soberano Deus. E aí, então ele diz: como é que se dá a salvação? É um presente, toma. Você não fez nada para merecer, nada, não tem que realizar nada, simplesmente, o ladrão na cruz, quando Jesus estava sendo crucificado, o que é que ele fez para merecer a salvação? Nada. Mas ele demonstrou ali arrependimento no final da vida. Mas como ele demonstrou aquele arrependimento? O Espírito Santo primeiro agiu nele. Agiu em um e não agiu em outro. E isso é o modo de Deus realizar a sua obra. Faz parte do pacto da graça, né? Nós temos Deus Pai, que inicia a aliança lá em Adão, a aliança da graça. Jesus como o mediador e segundo Adão, nosso representante. E temos nós, os eleitos, que somos os destinatários da aliança. Então nós temos quem inicia a aliança, quem a dá, Deus Pai. Nós temos Jesus Cristo como o mediador e o representante federal dessa aliança. Nós temos os destinatários. E nós também temos quem faz, quem valida essa aliança, que é o Espírito Santo, que é aquele que entrega a mensagem a nós. Como nós saberíamos se não fosse pregado, né? Paulo vai tratar isso, né? Como nós saberíamos se nós não tivéssemos a eficácia e o cumprimento da palavra em nós? Então o Espírito Santo, ele tem esse papel. Deus Pai, ele inicia, ele dá a ordem no conselho lá da Trindade. Jesus Cristo, ele se propõe a vir realizar, sendo o segundo Adão, mediador, e o Espírito Santo faz eficaz, e os destinatários somos nós. É uma aliança trinitária. O pacto é estabelecido entre Deus e os homens, entre Deus e seus eleitos, seus filhos, né? Jesus é o segundo Adão e mediador perfeito, cumprindo todas as exigências da lei em favor do seu povo. Cristo representa a sua semente espiritual. Todos aqueles que o Pai lhe deu, desde a fundação do mundo, nele e somente nele, encontramos reconciliação com Deus. Alguém pode pensar, veja, que todos são todos desde a fundação do mundo. Mas como os do Antigo Testamento são salvos, se eles não tinham a Cristo? Mas as obras que eles realizavam apontavam para Cristo. Veja, Hebreus vai dizer, o autor de Hebreus vai dizer que não eram pelo sangue de bois que eram salvos, nem de cordeiros, nem de animais, mas para o que aquilo apontava para o sangue do mediador que viria. Nós também temos aqui um texto lá em Romanos 8, para nós observarmos, é interessante que como isso é realizado por Deus e não tem participação do homem, quem pode nos arrebatar da mão de Deus? Então veja, eu não tenho nenhuma participação na salvação, é totalmente de Deus, eu somente respondo em fé. E aí então, se eu não tenho participação em ganhar, eu posso ter participação em perder? Não, é a lógica. Se eu não fiz nada para ganhar, não tem nada que eu possa fazer para perder. Alguém pode ler Romanos 8, 36 a 39? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. É o normal? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem nada que possa fazer você ser separado do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Ele
fala justamente isso. Nada pode te separar de Deus. Por quê? Do amor de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus está em Cristo Jesus. Quando Deus olha para um filho seu, aí esse filho caiu em pecado, fez algo errado. Quando Deus olhou para o ladrão na cruz, Ele não viu o ladrão na cruz. Quem Ele viu? Cristo Jesus. E Ele viu o amor do filho para com o Pai, de realizar toda a obra exigida. Então, quando Deus olha para a sua igreja, Ele não vê o Fabiano, Ele não vê o Rafael, Ele não vê o Joaquim, Ele vê Cristo neles. E aí, então, Deus ele já vê o final da história. Ele já vê nós santificados em Cristo Jesus. Então, não é por nós, é pelo que Cristo é e pelo que Ele fez. O proto-evangelho, o texto lá que nós lemos, né, Gênesis 3:15, é um resumo de todas as boas novas, um resumo de todo o evangelho, é um protótipo do evangelho, algo que está sendo criado ali. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Logo após a queda, Deus proclama o primeiro evangelho, a promessa de um Salvador que esmagaria a serpente e restauraria a humanidade caída. Então Deus ali, em meio a em vários momentos ali de maldição que Ele profere, Ele fala da serpente, Ele fala da mulher, Ele fala do homem, mas Ele dá essas boas novas, Ele dá esse evangelho, que é o quê? Um dia tudo isso vai acabar, vai vir um descendente da mulher que pisará a cabeça da serpente. O que é que isso significa? Pisar a cabeça da serpente e a serpente ferir o calcanhar? É a cruz. Na cruz, Cristo venceu e a serpente, que é Satanás, ele mordeu o seu calcanhar. Por quê? Porque ali morder o calcanhar não é um ferimento para a morte, mas o pisar a cabeça sim. Então veja, a vitória de Cristo é muito maior do que o sofrimento momentâneo que ele passou. É isso que está significando. O derramamento de sangue para cumprir a nudez de Adão e Eva prefigura o sacrifício perfeito de Cristo, confirmando que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, a aliança, ela exigia o derramar de sangue. Se você for observar lá em Gênesis 3, vamos abrir lá mais uma vez. O que é que acontece? Até a volta até depois do dilúvio, até depois do dilúvio, o homem era vegano. No princípio o homem era vegano, ele não comia nada animal. Depois ele usa vestimentos animais, passa a ser vegetariano, né? E só depois ele se torna carnívoro. Em Gênesis 9, 3, se você quiser abrir lá, Gênesis 3, 4, diz assim: tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então, aqui é depois do dilúvio. Depois do dilúvio, Deus autoriza que o homem coma carne. Antes ele não come. Até antes do dilúvio, o homem não come carne. Então, Gênesis 3, eles se alimentam de quê? De frutas, de ervas, daquilo que a natureza, a flora está dando. E aí o que é que acontece? Adão e Eva, eles caem, eles pegam folhas para si, costuram e fazem vestimentas, e se escondem de Deus, né? E aí Deus procura por eles, Deus já sabe o que é que eles fizeram, Deus dá a maldição, e Deus expulsa eles do Éden. E aí o que é que acontece? Se você olhar aqui, estava no foco. 3:21. Alguém pode ler? Gênesis 3:21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então veja, Deus ele pega um animal, esse animal morre, e os homens tinham vestimentas de plantas, e Deus faz o que? Uma vestimenta de pele. Então
já apontando para um derramar de sangue da nova aliança. Depois o Senhor faz o quê? O Senhor exige que animais sejam mortos em sacrifício, derramamento de sangue. Depois, como marca da aliança, o corte do prepúcio, a circuncisão, derramamento de sangue. E aí Cristo, na última ceia, ele disse o quê? Este é o cálice da nova aliança, derramamento de sangue. Então, o que é que Deus exigia? Derramar de sangue. E onde Cristo derrama o último sangue necessário? Na cruz. Por isso que nós não fazemos mais sacrifícios aqui. A gente não junta aqui uma vez por mês, uma vez por ano e mata o cordeiro. Por quê? Porque o perfeito cordeiro já fez o que a lei exigia, que era o derramar do sangue. Então, quais as administrações do pacto? Em Adão a promessa de que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Depois, em Noé, a preservação, em Noé é demonstrada a preservação do povo de Deus. Deus ele viu que o mundo todo estava ruim, então ele preserva uma família, ele preserva o povo, o seu povo. Então, nós podemos saber em Adão que Cristo viria, nós podemos saber em Noé que Deus preserva seu povo até o fim, em Abraão que as bênçãos são para todas as nações, não só para um povo específico, para um território específico, mas em Abraão é demonstrado que isso é para todas as nações. Em Moisés é a entrega da lei, que aponta para Cristo e a necessidade dele, porque a lei foi dada para que avultasse nosso pecado, para que nós saibamos que nós não podemos cumprir a lei. Por isso que Deus deu a lei, para ter um restringimento do mal moral e para saber que o mundo não pode cumprir a lei de Deus. Em Davi é apontado que viria um filho prometido da descendência de Davi, então que nós aguardamos, e a nova aliança em Cristo e o derramar do Espírito Santo. Vamos abrir lá em Lucas 22, 20. Jesus nos promete. Aqui é o cumprimento, é o texto que eu falei da ceia. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, este é o sangue que eu derramarei. Essa é a nova aliança, é o cumprimento da nova aliança. E com a morte de Cristo, ele disse que eu tenho que ir para vos enviar o Consolador, o Espírito Santo. Então, este é o cumprimento daquilo que a gente leu em Jeremias. Eu cravarei em vocês a minha palavra. Como a palavra de Deus é cravada em nós, na nova aliança, pela obra de Cristo e pelo envio do Espírito Santo, que está dentro de nós, dentro do povo de Deus. Embora administrada de diversas formas ao longo da história, o pacto da graça é somente um. Você vai ver Deus realizando um pacto em Adão, você vai ver Deus realizando um pacto em Noé, Abraão, Moisés, Davi, e Cristo falando de um pacto, de uma aliança. Mas esse é a mesma coisa, porém é a progressão da revelação. Em Adão, Deus revela que viria um Salvador. Em Noé, que ele preservaria um povo. Em Abraão, que esse povo pertence a todas as nações. Em Moisés, que nós não somos capazes de sermos perfeitos. Em Davi, que vinha através de um filho prometido. E em Cristo, que é o sangue dele e pela ação do Espírito Santo. Então, Deus vai no progresso da revelação. Qual é o papel de Cristo? É um cabeça federal, assim como Adão, todos morrem, em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Ele representa perfeitamente seu povo diante de Deus. Então é isso. Em Adão todos morreram, em Cristo todos vivem. Isso lá escrito lá em Romanos 5. Você depois pode ler Romanos, ler o capítulo todo, Romanos 5, é muito bom. Mas Cristo é nosso representante federal, assim como Adão é nosso representante federal. Nós não pagamos o pecado de Adão,
mas Ele é nosso representante. Ele fez o que nós faríamos no lugar dele. E aí Cristo, Ele é nosso representante, cumprindo tudo aquilo que Deus exigiu. Obediência completa de Cristo, sua obediência ativa cumpriu toda a lei, sua obediência passiva suportou a penalidade do pecado na cruz. Então veja, ele cumpriu ativamente toda a lei e suportou o que a lei exigia como julgamento do pecado. E a justificação plena. Cristo é o último Adão, o Espírito vivificante concede justiça perfeita ao povo pela fé. Então veja, nós ligados a Cristo, nós somos um com Ele. Por quê? A morte de Cristo é válida para nós. Porque Cristo pagou a justiça e isso foi validado para nós, porque nós estamos unidos a Ele. Ele é o cabeça e nós o corpo. Ele é a videira e nós os ramos. Então, só é válido quando nós estamos unidos a Ele. A unidade do pacto da graça, né? Um só pacto, uma só esperança. Do Éden ao Calvário, do Antigo Testamento ao Novo, Deus tem operado através de um único pacto da graça. A diversidade nas administrações não contradiz a unidade essencial da promessa. Você vai ver várias administrações, mas uma só promessa. Os santos do Antigo Testamento foram salvos pela mesma graça, através do mesmo Cristo, ainda que não vissem apenas em tipos e sombras. Abraão creu e isso foi justificado pela fé, antecipando a obra do Messias. A nova aliança não substitui, mas cumpre e aperfeiçoa todas as promessas anteriores em Cristo. Então, aquilo que eu falei, como os do Antigo Testamento foram salvos se eles ainda não tinham Cristo? Da mesma forma que nós somos salvos. Não há salvação sem Cristo. Não há, por isso que nós enviamos missionários, para que os povos conheçam a Cristo e sejam salvos. Então, como os do Antigo Testamento foram salvos, se eles não tinham Cristo? Eles tinham tipos e sombras de Cristo. O que é isso? Coisas que apontavam para o Messias. Eles tinham o Cordeiro Pascal, eles tinham pessoas que apontavam para Cristo, prefigurando aquele que haveria de vir. Então aquilo aumentava a sua fé no Messias prometido. Eles esperavam um perfeito rei, eles esperavam um perfeito filho, eles esperavam um descendente, eles esperavam aquele que mataria a serpente, pisaria na cabeça da serpente. Então, a forma deles agirem era aguardando o Messias prometido. Vamos ver lá em Efésios 1. 6 e 7. Alguém pode ler, por favor? Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Eu vou ler todo, que é dar um entendimento melhor, desde o 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então veja, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o querer dele. Qual foi o motivo que Deus escolheu dele? Ele quis. Ele não fez nada, ele quis escolher. É a vontade de Deus. No qual temos, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no corpo. Então, qual é a nossa resposta? Louvor da glória da graça. Então, como é que nós retribuímos Deus nos escolher? Louvando sua graça. Então, nós vivemos para louvor, para adorar. Qual é o fim principal?
a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos os mistérios da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Então veja, é uma ação de Deus para nós e nós respondemos essa ação de amor. É isso que nós fazemos. Como é que eu sei que eu estou em Cristo? Que eu estou respondendo uma ação de amor. Já concluindo. Resposta divina ao pecado. O pacto da graça é a solução soberana e misericordiosa de Deus para a miséria humana. Então, qual é a resposta de Deus para o homem pecador? É derramar sua graça sobre o homem. Sua graça para aqueles que são pecadores. Qual a obra soberana? Do início ao fim, a salvação é a obra exclusiva de Deus, garantida pela fidelidade do mediador. Deus, Ele nos ama, Ele deu a salvação, e quem garantiu que isso fosse cumprido? Cristo Jesus. Ele vai lá e realiza o que a lei exigia. Porque se Deus nos amasse, Ele seria injusto sem Cristo. Se Deus nos amasse sem a obra de Cristo, Deus seria injusto, porque Ele ia estar tirando o culpado por inocente. E Ele diz em sua palavra que é um Deus justo, que Ele não faz o culpado inocente, nem o inocente culpado. Então, se Deus Ele te amasse por amar, você sendo culpado, ele seria ruim, Ele seria um Deus injusto. Mas Ele fez o quê? Ele fez homens, fez carne, cumpriu a lei, e então Ele te ama, você unido a Cristo. E qual a nossa resposta? Gratidão profunda, fé genuína e adoração contínua ao Deus da aliança. Então veja, nossa forma de viver não é para nós sermos salvos. Nossa forma de viver é porque nós somos salvos. É um entendimento diferente de muitas igrejas de outras denominações. As igrejas de outras denominações vão pensar que nós podemos perder nossa salvação. Por isso que nós temos que ter uma vida certinha. E aí você vive para Deus por causa do medo. Não, eu tenho que viver certo, eu não posso pecar, porque senão eu vou perder minha salvação. Não. No pensamento reformado, nós não podemos pecar pelo que Deus fez conosco. Por isso que nós odiamos o pecado. Nós agimos em retribuição ao que Ele fez e na comprovação de quem nós somos. Nós somos cristãos, somos pequenos cristos, representantes de Deus nessa terra, levamos seu baluarte. E o que é que nós fazemos? Nós nos santificamos, nós demonstramos amor, nós o obedecemos, mas não para sermos salvos. Nós fazemos isso porque somos salvos. Então vivamos, amados, como povo do pacto, firmados na rocha inabalável de Cristo Jesus, nosso mediador fiel, e transbordantes de louvor àquele que nos amou e nos escolheu antes da fundação do mundo. Este é um resumo do nosso entendimento de sermos cristãos. Nós temos que viver em amor e transbordando de louvores para aquele que tanto nos amou. Nós não agimos para ser salvos, mas nós agimos porque somos salvos. Tem alguma dúvida ou contribuição? Talvez seja